E olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Eu estou aqui com o meu amigo Ruben, como sempre. Olá, Ruben. Olá, olá. E hoje o tema, curiosamente, foste tu próprio que sugeriste, não fui eu. Sim, podia ser eu. Opa, a ideia era falarmos um bocadinho naquela sequência que a gente falou no episódio anterior, no episódio 8, sobre o impacto. Nós falámos do impacto que teria o cinema ou a música. Sim, da arte, da cultura visual. Na cultura visual dos fotógrafos. E achamos que se calhar seria engraçado fazer um episódio só sobre esta ligação entre a fotografia e a música. Que fica em ata que não fui eu que sugeri, foi o Ruben. Ok. Não, acho que é interessante olharmos para muitas das capas, às vezes até icónicas, e descobrir que estavam grandes nomes da fotografia por trás. É verdade. E muita gente nem sequer imagina. Sim, que muita gente nem sequer imagina. Eu falo muitas vezes que havia um álbum que eu gostava imenso dos Beastie Boys, que era o Will Communication, e fiquei boquiaberto quando aquela foto que eu gostava tanto na capa, que era uma foto que era do Elliot Erwitt. Só o Não, Elliot desculpa, Erwitt. do Elliot Erwitt, não, do Bruce Davidson. Do Bruce Davidson. Também se fosse o Elliot Erwitt também não se perdia nada. Também ficava muito bem servido, certamente. Não era? Sim, é verdade. Realmente é curioso que há muitos nomes da fotografia que nunca imaginaríamos que poderiam estar ligados de alguma maneira às bandas, não é? E realmente veio saber, eu estou-me a lembrar aqui do nome que começou a carreira no mundo da música, entre aspas, né? Fotografar os backstage das bandas, não é? O Leibovitz, que depois veio dar a que toda a gente hoje em dia conhece. Não é? Sim, a Leibovitz tinha aquele trabalho engraçadíssimo de retratos dos Rolling Stones, sim, que fazia do antes e o depois exatamente, dos espetáculos, sim, não era? E tem um trabalho também fantástico dessa altura, né? Portanto, registou sim. muitos backstage de bandas, e hoje, pronto, é fotógrafo que toda a gente conhece e a fazer o tipo de fotografia que nunca ninguém diria estar no início da carreira dela. Por acaso os Rolling Stones tiveram a sorte de ter sempre grandes fotógrafos por trás deles, pois, a apoiar tanto Mick Jagger, estou aqui. Tanto em concertos como na produção de capas. E aliás, E designers também, sempre meteram designers. Sim, também é verdade. Por trás das capas deles. Um dos álbuns que eu trazia aqui, que era exatamente dos Rolling Stones, que é o Exile on Main Street, que é um álbum de 72. Tinha sido um álbum que a banda tinha rejeitado a proposta para a capa de álbum que tinha sido feita pelo Man Ray. Só o Man Ray. Só o Man Ray. Eles não estavam a gostar muito da capa, queriam algo assim um bocadinho mais gritty, e então acabaram por ir ter com quem? Senão o Robert Frank. Passaram de um para o outro. 10 anos depois dele ter produzido o Americans, e acabaram por usar o Frank andou com eles em Los Angeles durante um tempo a fotografar para este álbum. Aliás, ainda produziu um filme que foi muito controverso na altura, que é o Cocksucker Blues. Quem conhece a filmografia também do Robert Frank. Só pelo nome, pronto. Sim, só por aí. Mas tem muita coisa por trás, sim, muito ligada às drogas e a tudo aquilo que aquela época. Sim, aquela época, claramente. Mas é engraçado porque até a produção, ou seja, o Frank fez muitas imagens, muitos headshots da banda, e depois então só o designer mais tarde, o John Van Hammersveld, senhor que desenhou o package do álbum, então colocou na frente uma série de retratos que o Frank tinha usado da banda e do Americans. Na frente ficou mais pessoas ligadas ao mundo de artistas de circo e não sei o quê, e na parte de trás tinha os retratos da banda. Por isso não deixa de ser engraçado esta fusão entre aquilo que é a fotografia mais artística, ou pelo menos os autores, mesmo ligado à parte documental, como é o caso do Robert Frank, acabarem por fazer este tipo de trabalhos, não é? Sim, e logo uma banda que era mais ou menos que os Rolling Stones. Não é? Sim, e estamos a falar muitos fãs de Rolling Stones dizem que este álbum é o álbum que é quase o pináculo da carreira dos Stones. Graças à capa do Robert Frank. Nunca se sabe? Não sei o caso. É verdade, pois também, né, nestas conversas há bandas que são incontornáveis, né? Por exemplo, se calhar das primeiras logo, quando falaste neste tema, das primeiras logo que me imagens que me veio à cabeça foi aquela típica e famosa capa da Abbey Road. Então a gente conhece da famosa fotografia dos Beatles a passarem a passadeira. Não é? Que é uma foto do Ian Macmillan, e curiosamente era um fotógrafo que era freelancer, não é? E naquela altura os Beatles já eram já eram os Beatles, não é? Que até a polícia parou o trânsito de propósito para eles tirarem a foto lá a passar a passadeira, e segundo consta, nós não estávamos lá para comprovar isto, segundo reza a história, foram tiradas 6 fotos
só 6 fotos e foi o que foi necessário para usarem para o... E acho que a que foi usada foi das primeiras imagens até. Portanto, É a única foto onde eu acho que aparece o Paul McCartney descalço a atravessar, não é? Por isso, um fotógrafo freelancer, pá, já naquela altura. Como é que era? Foi um Hasselblad e uma 50mm, não é? Assim, sim, é uma 50mm, sim. É verdade. E depois também há outras, né? Tipo Pink Floyd, né? Toda a gente conhece Pink Floyd, pelo menos assim da nossa geração. Aquela mítica capa também do Wish You Were Here, né? Daqueles dois homens a cumprimentarem-se, um deles está em fogo. E é engraçado porque eu não sabia a história e ia pesquisar para este programa. Também partilhei aqui rapidamente, né? Uma fotografia do Storm Thorgerson. Saúde. Em que ele diz que o conceito da imagem era que as pessoas tendem a esconder os seus verdadeiros sentimentos, né? Com medo de serem queimados das relações. Portanto, e a presença dos dois homens de negócios a complementarem-se, estando um deles a incendiar-se. Portanto, um conceito simples e que a imagem, quando saiu, realmente teve aquele impacto, tipo, ei, o gajo está a arder. Não é? E é curioso como é que uma ideia tão simples resultou... E a capa acabou por tornar-se icónica. Sim, já sim. o álbum em si já mas o peculiar dos álbuns Pink Floyd é que todas as capas acho que são relembráveis. Sim. Toda a gente conhece o álbum e a capa. Sim, Dark Side of the Moon é capaz de ser a capa. Sim. É, e depois o The Wall, também muita gente reconhece rapidamente o The Wall. É verdade, sim. Portanto, são capas que realmente as pessoas não ficam indiferentes. Mas ao bocado falaste da cena de ter feito 6 fotos com a coisa dos Beatles. E fizeste-me lembrar a história da Patti Smith com o Mapplethorpe. A Patti Smith conta muitas vezes esta história quando está com outros fotógrafos porque gosta de gozar um bocado com eles. Porque a Patti Smith, na altura, quando lançou o primeiro álbum, o Horses, ela já conhecia o Mapplethorpe há mais ou menos 10 anos, não estou enganado. Já tinham sido amigos, depois tornaram-se amantes e colaboradores criativos. Então a Patti conta muitas vezes que o Mapplethorpe, quando fez a foto, que só fez 12 disparos, mas que à 8ª foto ele já dizia, já está feito, tenho a foto, é esta foto. Então ela muitas vezes, quando está a fazer sessões para revistas e coisas assim, se fosse Mapplethorpe já tinha feito isso à 8ª foto. E então ela gosta muito de provocar às vezes assim os fotógrafos que gostam de fazer muitos disparos até conseguir a foto. Mas eu acho que aqui fica a dica, um bom planeamento, coisa bem pensada. Não, e não é só, eu acho que aqui a vantagem do Mapplethorpe foi também estar muito intimamente ligado com a pessoa e ser muito mais fácil. E isso faz toda a diferença. Claro. Começa a fazer o retrato de alguém, isso é meio caminho andado para se conseguir uma foto, a foto dessa pessoa. Sim. E já estávamos aqui também a falar de fogo, não é? Também há uma imagem que para muita gente também toda a gente acho que se recorda daquela famosa capa do Rage Against the Machine. Sim. Né? Lá do monge que se auto-imolou. Sim, como protesto contra a guerra do Vietnã. E é incrível como é que uma fotografia tão impactante como aquela... E não sei, uma imagem de fotojornalismo. Sim, aliás, a fotografia do Malcolm Brown que ganhou um Pulitzer. Sim. E é incrível como é que uma foto daquelas, que aquela mensagem tão forte, e a imagem visualmente também era muito forte, vai parar à capa de um álbum, de uma banda. Ainda por cima, o primeiro, se não me engano, foi o primeiro álbum deles, foi o álbum de estreia deles, que teve logo assim um impacto. Mas era claramente. A música também é claramente política. Sim. Aliás, é quase que música de protesto contemporânea. A foto faz todo o sentido naquele álbum. Sim. Todo o sentido. Sim. Agora realmente é perceber que aquela imagem, pronto, né? Ainda por cima uma foto premiada, não é comum ver-se isso. Isso é verdade, sim. E também temos outras bandas também muito conhecidas. Também tenho uma referência, por exemplo, duas capas, não sei mais, mas duas capas dos U2, não é? Do álbum do Joshua Tree com a do Anton Corbijn. Eu nunca sei muito bem como é que é de pronunciar o apelido dele. E depois temos um álbum mais recente, não é? Que é o No Land on the Horizon, não é? Com uma fotografia do Hiroshi Sugimoto, aquele do mar. Pronto, que também... Essas fotos são muito peculiares. Sim. Porque é uma paisagem, quem não conhece, é uma paisagem que está mais ou menos desfocada, se não estou enganado, e então a linha do horizonte entre o mar fica assim e um o céu, difícil, é uma coisa ali muito ténue. Sim. E depois ainda por cima eles reforçaram isso com um igual, que ainda fortalece mais ali a parte gráfica daquilo, por acaso é curioso. E também sei que tens aí mais alguns. Mas eu tinha aqui uma história muito particular do Herbie Yamaguchi, que é uma história que ele conta muitas vezes sobre
sobre como é que o ter conhecido alguém ligado diretamente à música e o facto de ele ter feito esta foto veio mudar a maneira dele fotografar. Isso também é uma das coisas que eu achei interessante para trazer aqui, que é uma história onde ele estava a morar em Londres, um jovem japonês a morar em Londres há pouco tempo, e estava a tentar entrar no mundo da fotografia e querer ter um bocadinho mais de coragem para fotografar pessoas e fazer alguns retratos. A certa altura o Herbie entrou no metro, ia para casa, e sentado à frente dele no metro ia o Joe Strummer dos Clash. Curiosamente também tinha aqui uma referência a uma capa dos Clash. Sim, então podemos falar já a seguir nela. Então o Herbie diz que lembra-se que estava extremamente nervoso, que queria fazer o retrato e tinha medo que ele se sentisse ofendido, que não... Sim, que estar incomodado, ficava fosse incomodado. Uma pessoa mais reservada, sim, que se sentisse mais incomodado, mas lá ganhou coragem e pediu autorização para fazer a foto. E o Joe Strummer disse que sim, concordou com um sorriso, deixou-o fotografar, mas no final, quando ele já estava para ir embora, à saída, eu disse-lhe you should take photos of whatever you want, that's punk. Ou seja, e assim lançou um modo de vida. Devias fotografar tudo aquilo que tu queres, e isso é que é punk. Então ele, a partir daí, sentiu-se tão motivado por ter o Joe Strummer a dizer-lhe uma coisa destas. Que uma espécie de quase validação, tipo, é este, é sim, mesmo este. Não precisas pedir, faz, capta aquilo que tu queres, sentes, faz. Ouviram? Hashtag fica a dica. Mas é engraçado o impacto que teve na carreira dele, porque ele depois até teve a particularidade do tempo em que ele morava em Londres. Muitos dos flatmates dele de apartamento acabaram por se tornar grandes músicas da década de 80. É conhecida a história que ele tem sobre o Boy George. O Boy George era companheiro de apartamento dele, que na altura não era o Boy George. Mas muita gente que se tornou conhecida nos anos 80 acabou por passar pela câmara dele. Sim, e agora estávamos aqui a falar, né, da ligação com os The Clash. Realmente a capa também é conhecida de London Calling, não é? Uma foto do Benny Smith, que é aquela imagem mítica, quase toda a gente que gosta de fotografar concertos, toda a gente gostava de ter uma foto daquelas que é alguém a esmagar uma partir uma guitarra em palco. Sim. E é engraçado que o lettering desse álbum é exatamente uma cópia de um álbum do Elvis. Do Elvis já, foi se não me engano, acho que de 56, acho que é a mesma espécie mesmo de tributo. Sim. E não é por acaso. A fotógrafa deu uma entrevista recentemente, até vimos há pouco essa entrevista na Petapixel, onde ela contava um pouco a história de como é que foi lá parar esse concerto, não é? Que era suposto sair com os amigos e foi convidada para ir fazer uns disparos no concerto, e quando deu por ela estava a fotografar os Clash no backstage, nas laterais do palco. Há pessoas com sorte. Só tinha isso. E sim, por exemplo, também estava aqui a lembrar uma capa mais recente, que muita malta também recentemente recorda, quando se diz a palavra Nirvana e Nevermind, não é? Que é aquela capa do miúdo do bebê com a nota à frente. Exatamente, uma foto do Kirk Whittle, que acho que é que vai ser o único trabalho que quase toda a gente conhece dele, penso eu, mas também é o suficiente, se calhar, para muita gente a dizer, é o suficiente. Já é o cartão de visita, não é? Se alguém me perguntar, quem és tu? Não te conheço. Pá, estás a ver o Nevermind? Não conheço o teu trabalho. Estás a ver a capa de Nevermind? É minha. Deve ser mais ou menos a deixa dele. Quando conheço as pessoas, deve ser mais ou menos essa. Depois também estava aqui, este aqui também foi um bocado de pesquisa, também uma capa do Smith, que é o Meet His Murder, que tem uma fotografia de um soldado, e é curioso que a foto foi tirada mesmo por um marino americano no Vietnã. Soldado. Exatamente, portanto, não era nenhum fotojornalista, não. Era um marino que estava lá, que fotografou um Brother in Arms, não é, como costumam dizer, e quem diria que ia ser de capa para um álbum do Smith. E os teus apontamentos? Também já vi que tens aí mais umas... Tinha mais um particular em relação ao Lee Friedlander, porque o Lee Friedlander, durante uma altura, no final da década de 60, fazia mais trabalho comercial e fez muitos trabalhos de retrato para as grandes editoras de jazz norte-americano. E se formos a ver as capas, a grande parte das capas dessa década foram quase todas feitas por ele, todas as que estavam do Ray Charles ou Coltrane ou Miles Davis, grande parte dos retratos eram todos dele. E aquilo que, por acaso, eu encontrei esta história porque existe um livro especificamente sobre estes retratos de capas de álbuns, e o jornalista na altura dizia que quando ele fotografou o Miles Davis para o In a Silent Way,
que ele sentiu-se de tal maneira influenciado pelo estilo de improvisação do Miles que ele acabou por trazer isso para a própria fotografia dele. Muito interessante. E veio ajudar bastante na maneira que ele passou a fotografar durante a vida dele. É curioso, não é? Como é que... Aí está, as coisas estão interligadas, não é? Sem dúvida. E até mesmo estava aqui, também tinha aqui mais aqueles apontamentos, também só assim para fecharmos aqui um bocado isto, não é? Há uma capa, que eu por acaso não conhecia a história, dos The Who, que é o Who's Next, que é uma foto do Ethan Russell. Basicamente é os elementos da banda estão ao pé de um pilar de cimento e tu percebes que o pilar de cimento que está manchado com água. Pronto, aquilo não é água, aquilo era eles que começassem a acabar de urinar, e o pormenor da história foi que os próprios membros da banda não se sentiram à vontade em urinar, então tiveram que andar lá com um jarrito pequenino, pronto, a simular que eles tinham lá mijado com água da chuva. E é realmente aquelas histórias, né, que às vezes as pessoas pensam, que ideia mais parva, mas depois funciona. Se não me engano, este álbum, esta capa que agora falei, há muitos anos atrás, num programa da Via de Joano, acho que foi considerada para aí a segunda ou terceira a melhor capa de sempre do mundo da música. Portanto, uns gajos que mijaram num pilar de cimento. Pronto, é assim. Ganha o conceito. É o conceito e a criatividade. E está para fechar, podemos fechar com um grande nome da música, que infelizmente já não está entre nós, que é David Bowie, não é? Que ele tem uma foto, que é a capa do álbum no Heroes, por acaso é uma música que eu gosto muito, do Heroes, que é do Masayoshi Sukita. E curiosamente são fotos que foram tiradas que nem sequer eram para ser capa do álbum, eram apenas umas fotos, só que o David Bowie gostou tanto do resultado final que se podia usar as fotos para... Sim, naquelas imagens que são uma prova de contacto. Eu lembro-me de ver qual é. Acho que há umas sim, que têm assim. Não é? Sim. Vês este prova de contacto, podcast. Está ligado. Está tudo bem ligado. Está tudo ligado. Pois é, e pronto, isto aqui são apenas alguns exemplos entre várias imagens de capas de música que já foram feitas com grandes fotógrafos por trás e que muitas pessoas não fazem a mínima ideia, não é? E é engraçado que desde sempre que houve esta relação, né, de mãos dadas muito entre estas duas artes, né, a fotografia e a música, eu que o diga. Mas pronto, mais uma vez em ata, foi o Ruben que propôs este tema, não fui eu. Qual é a desculpa agora? Agora tenho que arranjar uma cena qualquer de Robert Frank ou fotografia de rua. Não, se conhecerem outras capas com outras sim, histórias, partilhem, por favor, sim, partilhem. Sim, então se tiverem umas histórias por trás, ainda melhor, assim, estes pormenorzinhos engraçados. Sim, escrevam, deixem nas histórias. Que são pormenores giros. Aí está, olha, esta aqui do Pilar, eu não conhecia a história, não é? Quem sabe, pode dar ideias para futuras capas. Olha, porque não? Porque não? Hashtag fica a dica. Então vá, malta, espero que tenham gostado deste episódio. Hoje é assim um bocadinho mais curtinho, mas espero que tenham gostado na mesma. Mais uma vez, não se esqueçam de nos deixarem os vossos feedback, sugestões. Estamos sempre com a mesma cassete, mas tem de ser. Partilhem exposições, livros. Sim. Também recomendem. Continuem a usar o hashtag da Prova de Contacto Podcast para irmos partilhando os vossos eventos, as vossas imagens, ideias, tudo o que vocês quiserem, que a gente ajuda a partilhar e a divulgar. É isso tudo. Espero que tenham gostado. Grande abraço a todos. Obrigado. E até breve.